Olá, inicie-se agora o treinamento na linguagem C, baseado no compilador microC, para o microcontrolador 8051, modelo AT89S52. Eu me chamo Vitor e nos próximos momentos ficaremos juntos nessa videoaula. É importante que o leitor tenha a apostila em mãos e, se possível, a placa didática para realizar os experimentos que serão propostos no decorrer da videoaula e da apostila. Vamos começar então o nosso estudo aqui pela apostila. Na página 2 e na página 3 é apresentado aos leitores alguns kits didáticos que a CERN Tecnologia fabrica e que podem ser úteis para seu estudo. Temos aqui a placa 628A, a placa 877A, a placa PIC-Master, que são placas didáticas para o microcontrolador PIC. Temos aqui a placa 8051 Lab, que é a placa que vai ser usada no estudo dessa apostila. Temos o kit HT Lab, que é voltado para o microcontrolador Holtec. E temos um gravador de PIC, dentre outros. É importante que o leitor depois visite o site da CERN, no endereço www.cern-tech.com.br, para conhecer melhor nossos produtos e serviços. Vamos à página 4, observar o índice, o sumário da nossa apostila, tá? Vamos começar estudando as características do AT89, depois vamos estudar o compilador microC, vamos aprender a gravar o microcontrolador, declarar variáveis, operadores de linguagem, controle de fluxo, funções da linguagem e vários exemplos didáticos que faremos juntos. Vamos começar então aqui o nosso estudo pelo capítulo 1, na página 6. Começando então o capítulo 1, vamos começar estudando as características do AT89S52, que é o modelo usado na placa. Os microcontroladores da família 8051 são largamente utilizados na indústria. Eles têm aplicações das mais variáveis, como controlador de temperatura, aplicações em robótica, inteligência artificial e etc. Estes microcontroladores foram criados no início da década de 80, quando a Intel substituiu a antiga família 8048 pela família 8051. No início tínhamos o 8051 com ROM interna programável de fábrica. O 8751 tinha memória EEPROM interna programável pelo usuário e o 8031 com memória externa. No curso iremos estudar o AT89S8252 ou o AT89S52, que mantém todas as características da família 8051 com poucas alterações, sendo a mais significativa a memória de programa, que é flash, que facilita o desenvolvimento de protótipos. Então, como podemos ver, inicialmente o 8051 ele vinha com a ROM programada de fábrica, ou seja, o projetista mandava para a fábrica o programa e ele gravava diretamente no chip, saindo da fábrica já funcionando dessa forma. Posteriormente, houveram várias evoluções. Por exemplo, o 8751 ele tinha uma memória EEPROM, tá? Em que ela era apagável através de luz ultravioleta, ou seja, você podia regravar o chip e apagá-lo com luz ultravioleta. Outra evolução foi o 8031, que não tinha memória interna, a memória lida era externa. Até chegarmos no modelo mais moderno, que é o T89S52, que já possui internamente ao chip a memória de programa flash, que é a memória que você pode apagar e ler eletricamente, tá? Pode gravar e ler eletricamente, tá? Facilitando bastante o desenvolvimento de novos projetos. Veremos abaixo as principais características desta importante família de microcontroladores. Vejamos então quais são essas características. Possui 8 KB de memória de programa flash, tá? Então você tem dentro do chip 8 KB de memória flash. Ele tem 2 KB de memória E2PROM ou EEPROM. Isso aqui só é válido para o AT89S8252. Essa é a única diferença entre o AT89S8252 e o AT89S52. O AT89S52 não possui memória E2PROM interna, mas o AT89S8252 possui. A memória de programa e os outros recursos são os mesmos, tá? Ele tem a faixa de operação de 4 a 6 volts, opera até 24 MHz, tem a memória RAM de 256 bytes, 32 linhas de I/O programáveis, ou seja, você tem 32 pinos para poder acessar o chip, 3 timers de 6 bits, 9 fontes de interrupção, interface UART, interface SPI, watchdog programável e instrução direta de divisão e multiplicação.
Então essas aqui são as principais características desta linha de microcontroladores, a família AT89S52. Vamos ver agora no item ponto 2 a arquitetura do 8051. Este microcontrolador apresenta internamente uma arquitetura do tipo von Neumann, ou seja, ela apresenta um barramento para dados e programas juntos. A tecnologia empregada neste microcontrolador é a CISC, que é 7 instruções complexo, ou seja, apresenta 7 instruções maior. Vejamos abaixo a arquitetura interna do microcontrolador. Então aqui mostra para os alunos aqui na página 7 a arquitetura interna desse microcontrolador. Temos aqui internamente os ports, port 3, port 1, tá? Port 2, port 0. Aqui o barramento interno do chip de 8 bits, tá? Que faz toda a conexão dos periféricos do microcontrolador. A alimentação, dentre outros sinais importantes. Não se preocupe com essa figura, ela vai ser entendida melhor no decorrer do estudo. Vamos agora para o item ponto 3, pinagem do AT89S8252. A pinagem do AT89S8252 e o AT89S52 é a mesma, não muda nada. A única diferença foi a que eu falei anteriormente, que é a memória E2PROM. O AT89S8252 possui internamente a memória E2PROM de 2 KB, enquanto o AT89S52 não possui tal memória. Apresentamos abaixo a pinagem do AT89S8252. Então aqui na página 8 nós vamos ter a pinagem do chip. Veja que ele tem o port 1, que vai do pino 1 até o pino 8. Tá? Esse é o chamado port 1 do microcontrolador. Tem um pino de reset, que é o pino 9. Tem aqui do port 3, que está no pino 10 até o pino 17. Temos aqui o cristal, que é o pino 18 e 19, onde se vai ligar o cristal do chip. Temos o pino 20, que é o Terra, o GND. Temos o port 2, que está no pino 21 ao pino 28. O port de controle, que são os pinos 31, 30 e 29. E o port 0, que vai do pino 32 ao pino 39. No pino 40, a alimentação. Essa é a pinagem desse chip, tá? Descrição da pinagem. Port P0 é o porte de propósito geral, caso não seja utilizado em uma memória externa. Caso esse porte seja utilizado por essa memória externa, ele funciona como uma via multiplexada entre dados e endereço. Port P1, porte de propósito geral, para I/O. Existem 8 vias na qual pode ser escrito ou lido um dado neste porte. Neste porte temos a saída para a comunicação SPI e pinos para utilizar o timer 2 como contador. Port P2, porte de propósito geral, caso não utilize memória externa. Caso utilize, este porte fica com a parte mais significativa do barramento de endereços. Port P3, porte de propósito geral de I/O. Neste porte estão encontrados os pinos de função especial. Vejamos. O que são os pinos de função especial? Além da função básica que um pino pode ter de I/O, ou seja, entrada e saída, ele pode ter funções especiais agregadas a ele. Por exemplo, o P30 tem uma função especial que é o quê? Recepção de dados serial. Ou seja, se você quiser comunicar com o computador, você vai encontrar no pino P30 a entrada de dados oriundo do computador. O P31 é o TXD, é o pino de transmissão. O P32 e o P33 são os pinos de interrupção externa 0 e interrupção externa 1. No P34 e no P35 nós encontramos o contador de eventos do timer 0 e o contador de eventos do timer 1. E no P36 e P37 encontramos os pinos de acesso à RAM, que é o WR e o RD. Além desses, temos outros pinos adicionais de controle, como o P100, o ALE, o EA, o RST, o Extal, o VCC e o VSS. Peço ao leitor que leia atentamente eles. Vamos agora ao item 1.5, ciclo de máquina. O clock é o elemento que gera e controla os ciclos de trabalho da máquina. Um ciclo de máquina é composto de 12 pulsos de clock, ou seja, se estivermos operando com cristal de externo 12 MHz, a máquina internamente irá operar internamente a 1 MHz. Isso quer dizer o seguinte, o microcontrolador ele funciona sempre a uma frequência 12 vezes menor que o clock externo. Se você tiver um clock externo ligado ao 851 de 12 MHz, ele internamente vai funcionar a 1 MHz. Se tiver um clock externo de 24 MHz, ele internamente vai funcionar a 2 MHz. E assim sucessivamente. Ou ele sempre funciona internamente a uma frequência 12 vezes menor que a frequência
externa. Vetor de reset. Item 1.6. Sempre que ocorrer um reset na máquina, seja através do pino de reset ou através da instalação do sistema, o microcontrolador irá apontar automaticamente para o endereço 0. Este é o chamado vetor de reset. Nós temos a memória do chip que vai do endereço 0 até o 8K. Sempre que você ligar a máquina, ele vai começar no endereço 0. A esse endereço nós chamamos de vetor de reset. Muito bem. Encerramos então o nosso capítulo 1. Nesse capítulo foi abordado as características básicas do microcontrolador 851, como a parte de pinagem, a parte de alimentação, a memória, a história do chip e as aplicações. Peço ao leitor agora que revise tudo que foi apresentado, de forma a continuarmos o nosso estudo. Inicia-se agora o capítulo 2, capítulo no qual nós vamos falar do compilador microC, que é o compilador usado nessa apostila. O compilador adotado para o nosso treinamento foi o microC. Este software pode ser baixado gratuitamente no site www.microe.com. A versão estudante é limitada à geração de até 2K Word de memória de programa. Então eu vou pedir ao leitor agora que, antes de prosseguir a videoaula, vá no site informado, que é o www.microe.com, entre na seção Downloads e baixe o software microC Pro para o 8051, pois é ele que nós iremos estudar no decorrer da apostila e do curso. Item 2.1, criando um projeto. Para dar início ao nosso trabalho de programação, abra o C, que está na área de trabalho, após a instalação do mesmo. Clique 2 vezes no ícone. Então, quando você instalar o microC, vai aparecer um ícone desse tipo aqui no seu desktop. Clica 2 vezes nele, que vai surgir a seguinte tela. Essa aqui é a tela do microC. Para criar um novo projeto, vá no menu Project, New Project. A seguinte tela será apresentada. Então você vem aqui no menu Project, New Project, e vai aparecer essa janelinha aqui para você, tá? Através deste wizard, poderemos criar novos projetos no compilador microC. Agora clique no botão Next de forma a prosseguirmos com a criação do projeto. A seguinte tela surgirá. Nessa janela que vai surgir, você pode clicar aqui na setinha e escolher um chip. O microC suporta vários modelos de microcontrolador. Escolher nesse caso o AT89S52, que é o chip usado no curso. Nesta tela é solicitado para que você escolha o microcontrolador que será usado no decorrer do projeto. Observe que há diversos modelos. Escolha neste caso o AT89S52 e em seguida pressione o botão Next. Teremos agora a seguinte tela. Nesta janela poderemos configurar a velocidade de funcionamento que a placa irá funcionar. Escolha neste caso a velocidade de 12 MHz, que é a velocidade utilizada no kit didático. Então você vai vir aqui e vai digitar 12, tá? Que é a velocidade usada no kit, tá? Agora pressione o botão Next, teremos a seguinte tela. Nesta janela podemos escolher o método de programação utilizado para gerar o arquivo X para o microcontrolador. Note que temos os métodos tipo Small, Compact e Large. A Small é a que gera o menor código, enquanto que a Large gera a maior quantidade de código. Escolha neste caso a opção Small e em seguida pressione o botão Next. Agora teremos a seguinte tela. Nesta tela podemos definir o caminho de onde ficará salvo o projeto em nosso computador. Clique na pasta e escolha a pasta onde ficará salvo o seu projeto. Feito isso, pressione agora o botão Next. A seguinte tela surgirá. Então, você clicar nesse botãozinho aqui, tá? Que é o Browser, e escolher em que pasta você vai salvar o seu projeto. Feito isso, vai aparecer essa janela aqui. Nesta tela é solicitado que o usuário adicione ou remova arquivos para a criação do projeto. Podemos passar direto por esta opção, clicando no botão Next. Finalmente, temos a apresentação da figura a seguir, que informa o encerramento da criação do projeto. Esse aqui está informando que o projeto foi criado com sucesso. Feito isso, agora você pode clicar no botão Finish para encerrar a criação do projeto. Agora o microC ficará da seguinte forma. É assim que vai ficar o microC agora. Tá? É nesta área branca que iremos desenvolver nossos projetos. Após estar todo o código-fonte nesta área, será necessário compilar o projeto. Compilar significa transformar o código da linguagem C para um código em que o microcontrolador consiga entender. O arquivo compilado fica com a extensão X. Para iniciar a compilação, você pode pressionar Ctrl F9 ou ir no menu Project Build.
Neste momento, inicie a compilação do projeto e caso haja algum erro, o compilador irá lhe informar. Tente compilar o arquivo da forma que ele está agora. Vamos analisar agora o código apresentado a seguir. O código apresentado anteriormente é a estrutura básica de um programa em C. Vamos analisar novamente. Isso aqui, pessoal, é a estrutura básica de um programa em C. Tá? Composto da função main, abre chaves, fecha chaves. Tá? Então aqui você tem a estrutura básica de qualquer programa na linguagem C. Tá? É assim que ele deve ser. Este aqui é o bloco principal de programa. Este é o único bloco que você precisa para funcionar. Note que tudo em preciso de barra barra é chamado de comentário do programa e não é interpretado pelo compilador. Abaixo é um exemplo de comentário de várias linhas. Veja, barra asterisco, asterisco barra. Esse é um comentário de múltiplas linhas chamadas. Esse aqui é um comentário de linha e esse de múltiplas linhas. Conhecendo melhor o microC. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o ambiente microC para 8051. Vamos começar indo ao menu Tools, Usar Terminal. A seguinte tela será apresentada neste momento. Essa tela aqui, pessoal, é uma tela que permite você comunicar com o microcontrolador para trocar informações com ele via RS-232, tá? Vai ser uma ferramenta muito utilizada no decorrer do curso. Através dessa ferramenta, podemos comunicar serialmente com o 8051 via RS-232, enviando e recebendo dados. Após escolher o baud rate correto, basta com que pressionemos o botão Connect, para que possamos nos conectar com a porta serial e enviar e receber dados. Agora vá no menu Tools, ASCII Chart. A seguinte janela será apresentada. Esta é a tabela ASCII que está presente no microC, de forma auxiliar no desenvolvimento de projetos. Agora vá à janela Tools, 7 Segment Converter. A seguinte tela surgirá. Esta é uma janela que auxilia o desenvolvedor para que este possa desenvolver seus projetos. Note que, conforme você clica nos segmentos, é apresentado na parte direita o valor referente em modo anodo comum e catodo comum. Agora vamos escolher e conhecer a ferramenta que auxilia no desenvolvimento de projetos relacionados ao display gráfico. Para isso, basta ir no menu Tools, GLCD Bitmap Editor. A seguinte tela surgirá nesse momento. Através de janela, podemos abrir um arquivo do tipo BMP monocromático e apresentar o mesmo no formato KS0108 ou T6963, por exemplo. Feito isso, gerado uma constante com valor referente à tela apresentada, onde, através desta, poderemos apresentar um display gráfico do microcontrolador. Nós temos uma placa didática chamada 8051 Master, que ela vem equipada com esse display gráfico. E através dessa ferramenta, como eu mostrei para vocês agora, vocês poderão criar facilmente desenhos no display gráfico, de forma a apresentar o mesmo no display, tá? É muito fácil. Muito bem. Iniciamos agora o capítulo 2. Peço ao leitor que revise tudo que foi apresentado, de forma a continuarmos no próximo capítulo. Inicia-se agora o capítulo 3. Nesse capítulo, aprendemos a técnica para gravar o microcontrolador 8051. Vamos começar então pela leitura da apostila. Após a compilação do arquivo fonte, o compilador gera um arquivo com a extensão .x. É esse arquivo que deve ser gravado no 8051 para que ele execute o programa desenvolvido neste ambiente. Para tal gravação, faremos uso do software ICProg e do gravador ProPic2. Este gravador fica ligado na porta paralela do PC e consegue gravar vários modelos desta família, assim como os da família 8051. Assim que inicializarmos o ICProg, veremos a seguinte tela. Então, o ICProg é um software usado para fazer gravação do microcontrolador. Ele está disponível no CD que acompanha a apostila, tá? Para quem quiser instalar no computador. Ele geralmente terá a língua default do programa. Vamos então em Settings, Options, Language. Escolha nesse ponto o português como língua padrão. Você vai vir aqui, clicar e vai escolher o português, tá? Agora vamos configurar nosso gravador. Vai em Configurações Hardware. Aparecerá a seguinte tela. Deixe sua configuração igual à da apresentada abaixo. Então você vem aqui nessa janelinha aqui que vai apresentar em Configurações e configura da forma que está sendo apresentado para vocês. Agora vá em Configurações e Opções, Programando e deixe sua configuração igual ao que está apresentada abaixo. Tá? Faz configurações para que o gravador funcione perfeitamente. Agora o item 3.1, gravando o AT89S8252.
Agora iremos partir para a gravação do microcontrolador. Neste ponto, o gravador deve estar conectado na porta paralela e ligado a uma placa de desenvolvimento ou no soquete de gravação. Este, obviamente, deve estar alimentado por alguma fonte de alimentação. Na parte superior direita, podemos observar uma caixa onde podemos selecionar o dispositivo que desejamos gravar. Selecione o microcontrolador em questão, que é o AT89S52. Outra opção é selecionar através da configuração dispositivo SPI Microcontroller 89S52. Pronto, o dispositivo já está selecionado. Agora vamos abrir o arquivo .bin a ser gravado. Vamos em Arquivo Abrir e veja na pasta do seu projeto o arquivo *.bin. Com esses detalhes prontos, podemos finalmente gravar o microcontrolador. Vamos então em Comando, programar tudo, aperte a tecla F5. Neste momento, inicie essa gravação. Quando este processo acabar, o microcontrolador estará gravado e pronto para executar o programa que você desenvolveu. Então, esses são os passos para você fazer a gravação do microcontrolador. Peço ao leitor que refaça esse passo, de forma a entender perfeitamente o que foi apresentado. E continuarmos o estudo no próximo capítulo. Muito bem, estamos agora no capítulo 4. Tá? Vamos estudar agora a parte referente à declaração de variáveis. O Sistema Micro-C disponibiliza os seguintes tipos de variáveis. Contamos aqui a variável char, que é uma variável que ocupa 1 byte, tem um tamanho de 1 byte, consegue armazenar de 0 a 255. Temos a variável signechar, que também tem 1 byte, armazena de menos 128 a 127. A shortInt é a mesma coisa que a signechar. Temos a unsignedShort, que vai de 0 a 255. Temos a signInt, que vai de menos 32.768 a 32.767. Temos a unsignedInt, que vai de 0 a 65535. Temos a long, que vai de menos 2 bilhões a 2 bilhões. E temos a signalong, que vai de 0 a 4 bilhões. Aqui está apresentado a faixa, o range, e o tamanho em bytes. A forma de declarar uma variável é a seguinte: tipo de dado, conforme foi apresentado, e o nome da variável. Aqui temos alguns exemplos. Char x, int y. Observe que no C, cada comando termina com ponto e vírgula. Vejamos abaixo um programa que declara uma variável tipo int e atribui um valor a ela. Temos aqui, main é a função. Abre chaves. Int x, estamos declarando a variável chamada x do tipo inteiro. X igual a 100, estamos atribuindo o valor 100 à variável x. Então, esse é o capítulo referente a variáveis. Peço ao leitor que revise tudo, de forma a continuarmos no próximo capítulo. Vamos iniciar agora o capítulo 5. Nesse capítulo, nós vamos falar dos operadores que a linguagem oferece para a gente. Vamos começar pelo 5.1, falando do operador de atribuição. Esse operador de atribuição ele é usado para atribuir um valor a uma variável. Pode, inclusive, ser utilizado mais de um operador na mesma linha. Então, quando você quer atribuir um valor a uma variável, você sempre faz uso de um operador de atribuição. Aqui, por exemplo, a variável A recebe 5. A variável A recebe k igual a 2 mais 3. Então, para atribuição, é um operador muito simples. Ele é usado sempre para atribuir um valor a uma variável, como apresentado para vocês. O próximo operador que a gente está agora é o operador aritmético. Possui todos os operadores convencionais existentes em outras linguagens: soma, subtração, divisão, multiplicação, resta divisão e inversão de sinal. Então, se você quer somar duas variáveis, você usa o operador soma. Se você quer fazer a subtração de duas variáveis, o operador subtração. Se você quer fazer uma divisão de duas variáveis, o operador divisão. Se você quer fazer uma multiplicação entre variáveis, o operador asterístico, que faz a multiplicação. Se você quer tirar o resto da divisão, você usar o resto da divisão, vai usar o operador porcentagem. Se você quer inverter só uma variável, você usa o operador negação, é o sinal negativo. Esses são os operadores aritméticos da linguagem. Vamos agora para os operadores racionais. Utilizados para comparações entre argumentos e expressões, resultando numa resposta verdadeira ou falsa. No caso do C, não existe variável tipo booleana para armazenar um resultado verdadeiro ou falso. Todo número ou resultado igual a zero é considerado falso. E todo número diferente de zero, não só o zero, não só 1, é considerado verdadeiro. Então, os operadores relacionais são usados quando você quer, por exemplo, comparar duas variáveis
se elas são iguais, se elas são diferentes, se é uma maior que a outra, e etc. Aqui nós temos um exemplo. A igual a 5. Está comparando se A vale 5. Tá? Aqui o de exclamação igual. Está verificando se A é diferente de 5. Aqui é o operador maior. Verifica se A é maior que 5. Aqui é o menor. Está verificando se A é menor que 5. Maior igual. Está verificando se A é maior ou igual a 5. E aqui menor igual. Está verificando se A é menor ou igual a 5. Atenção! Contrário a outras linguagens, em C existe uma pequena diferença entre a atribuição de valores e a comparação de igualdade. A primeira utiliza somente um sinal de igual e a segunda utiliza os dois iguais. Quer dizer isso? Quando você quer atribuir um valor a uma variável, você vai usar um só igual, como a gente viu no operador de atribuição. Agora, quando você quer comparar uma variável para verificar se ela é igual a um valor, você usa dois iguais. Isso representa o operador igualdade na linguagem C. Vamos ver agora os operadores lógicos. Existem dois operadores lógicos binários disponíveis: AND, que é o E, e o OR, que é o OU. Está disponível também um operador de negação, o qual inverte o sentido do valor que o segue. Um valor não zero será convertido para zero, e um valor zero será convertido para 1. Olha aqui o exemplo. Ó. Operador E comercial duas vezes. Ele está fazendo lógica AND entre A e a variável tempo nesse exemplo. O operador OR é representado por dois pipes. A OR tempo, fazendo uma operação OR entre A e tempo. O exclamação representa o quê? Representa negação. Então, exclamação A é negação de A, ou seja, se A é 1, passa a ser 0, se é 0, passa a ser 1. Então, esses são os operadores principais da linguagem C, os operadores que nós vamos usar no decorrer do curso. Quais são eles? O operador atribuição, aritmético, relacional e o operador lógico. Peço ao leitor que revise isso, de forma a partirmos para o próximo capítulo. Vamos agora para o capítulo 6. Nesse capítulo, nós vamos estudar o controle de fluxo. Iremos começar pelo item 6.1, comando de decisão IF. A primeira construção para avaliarmos uma condição e tomarmos uma decisão dentro do programa é o IF. Sua sintaxe é IF, expressão, comando. A expressão EXP é avaliada e se o resultado for verdadeiro, o comando é executado. Exemplo, if segundo maior que 59, segundo igual a zero. Neste comando, como em qualquer outro, também podemos utilizar o conceito de comando composto. Dessa forma, a construção seguinte também é válida. If segundo maior que 59, segundo igual a zero e incrementa o minuto. Então, esse é o comando if. O que ele faz? Ele faz uso dos operadores relacionais que nós acabamos de ver. Olha aqui um exemplo. Ó. Se, if é C, tá? Em português. Segundo maior que 59, ele vai executar o quê? Segundo igual a zero e vai incrementar minuto. Mais minutos é igual a minuto mais mais. É igual a minuto mais 1. Quando se faz mais em uma variável ou menos menos, é chamado de incremento unitário. Você está incrementando de uma unidade aquela variável. Então, mais minuto, o que está sendo feito aqui? Você está incrementando a variável minuto de 1. Agora, vamos para o item 6.2, comando decisão if-else. O comando if-else é um pouco mais poderoso que o anterior, pois possibilita escolhermos uma entre duas opções, dependendo da avaliação da expressão. Sua sintaxe é if expressão, comando 1, else, comando 2. Veja, se a expressão que foi avaliada aqui for verdadeira, ele executa o comando 1. Else, se não, executa o comando 2. Caso a expressão seja considerada verdadeira, o comando 1 é executado e o comando 2 é pulado. Caso a expressão seja falsa, então o programa executa o comando 2 no lugar do comando 1. Tá? Então isso aqui é o que? Ele verifica o conteúdo da variável. Se for verdadeira, ele executa aquele comando, no caso o comando 1. Se não, ele executa o else, que é o que? O comando 2. Tá? Aqui nós temos um exemplo bem claro disso. Se, if, segundo maior que 59, segundo igual a zero, incrementa minuto. Se não, ele vem para o else, executa isso aqui, ó. Segundo mais, segundo. Então, o if-else e o if são duas formas de declaração de controle. Você vai usar uma ou outra dependendo da aplicação que você for fazer. É possível também efetuarmos a sobreposição de comandos if-else para efetuarmos uma escolha entre diversas opções.
Olha aqui o exemplo. If expressão 1 for verdadeira, ele vai executar o comando 1. Else if é como se fosse mais um if. Ele vai testar. Se a expressão 2 for verdadeira, executa o comando 2. Else, se não, aí executa o comando 3. Entre o if e o else, você pode ter diversos else ifs, tá? Permitindo testar com mais clareza a variável de teste. Vamos agora para o próximo comando, o comando switch case. Quando existem muitas opções a serem testadas para a tomada de uma decisão, muitos ifs alinhados seriam necessários. Neste caso, o uso do switch case facilita o processo. A sintaxe utilizada é a seguinte. Observe. Switch variável, case valor 1, comando 1. Break, case valor 2, comando 2. E default, comando N. Quer dizer isso? Ele vai comparar o conteúdo da variável com os diversos cases. Se um deles for verdadeiro, vai executar. Se nenhum deles for verdadeiro, opcionalmente você pode usar o default. O default é como se fosse um else do switch. Ele vai executar o default se nenhum dos cases acima for executado. Basta então especificarmos, através do switch, a variável a ser avaliada e definirmos, através das chaves case, as ações a serem tomadas para cada valor encontrado. Caso o valor atual da variável não seja encontrado em nenhuma chave case, pode-se utilizar a chave default para executar uma ação padrão, caso o valor atual da variável não seja encontrado nas chaves case. Então, como eu falei, o default é opcional, você usa ele para executar uma das opções de case, caso não seja encontrado ela, tá? Então temos switch, tecla. Se for case 1, se o conteúdo de tecla for 1, ele faz isso aqui. Se for 2, faz isso. Se for 3, faz isso aqui. Esse default, ou seja, se nenhum for encontrado, ele executa esse, tá? Não é obrigatório usar o default, é opcional. O comando loop for, item 6.4. Este é um dos 3 comandos de looping repetição disponíveis na linguagem C. E sua estrutura é muito semelhante à utilizada em outras linguagens. Observe, for, início, teste, término, incremento e comando. Diferente de outras linguagens, entretanto, este comando não necessita de outra chave ou outra palavra-chave, como next, para marcar o final do loop. O sistema repetirá o comando seguinte ou o bloco de comando seguinte. Olha aqui o exemplo, ó. Int num, ponto e vírgula. For num igual a 0, num menor que 5, num mais mais. A é igual a asterisco A. O argumento de incremento pode possuir qualquer tipo de expressão, desde que altere a variável utilizada no teste condicional. Caso contrário, o loop será infinito. Então, o for é uma forma de repetir um bloco determinado número de vezes. Você informa o valor inicial, o valor final e a condição de incremento. Observe como ele funciona. Int num, declaramos a variável num. Entramos no loop for num igual a 0. Ou seja, num igual a 0, 0 é menor que 5, verdadeiro ou falso? Sim, 0 é menor que 5, verdadeiro. Então vai executar esse comando. Acabou de executar esse comando, volta para cá. Vai incrementar o conteúdo de num, vai passar a ser 1. 1 ainda é menor que 5, é verdadeiro. Vai executar o comando. Volta para cá, incrementa 1, passa a ser 2. 2 menor que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Executa o comando. Volta para cá, passa a ser 3. 3 menor que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Executa o comando. Vai chegar um momento que o num vai passar a ser maior ou igual a 5. Ele vai deixar de executar o comando, tá? Vai deixar de repetir um determinado bloco de códigos. Então, esse é o for. Ele serve para repetir um bloco de códigos determinado número de vezes. Vamos agora para o comando loop while. O comando while é o segundo tipo de loop existente dentro do C. Neste caso, os comandos serão repetidos durante todo o tempo que a expressão for considerada verdadeira. Observe, while expressão, comando. A expressão será avaliada logo no início do loop. Sendo falsa, todo loop é pulado. Caso contrário, os comandos dentro do loop são executados. Ao término do último comando existente no bloco, a expressão é avaliada novamente. O sistema terminará o loop quando alguma ação, interna ou externa, alterar o valor da expressão para falso. Olha aqui um exemplo. Ó. While alarme, beep. Ou seja, while quer dizer enquanto. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai executar o bloco de comandos. Tá? Você pode fazer uso dos operadores relacionais que a gente viu anteriormente para repetir um bloco de número de vezes, por exemplo. Vamos agora para o comando do loop do while.
O comando do while é uma variação do while já visto. A única diferença, além da sintaxe, é que este comando força a execução da ação pelo menos uma vez antes de avaliar a expressão. Assim sendo, os comandos serão executados uma vez mesmo que a expressão já possua um valor falso. Do comando while expressão. Quer dizer isso? Observe que aqui no while o comando, o teste, é feito no início. Se logo de início o teste for falso, ele não executa esse comando aqui. Já o do while não. Mesmo sendo falso, ele executa pelo menos uma vez o comando apresentado. Essa é a única diferença do while para o do while. O while, o teste no início. O do while, o teste no término, no fim. Muito bem, pessoal. Esse é o conteúdo do capítulo 6. Peço agora que revejam o que foi passado, de forma a prosseguirmos para o capítulo seguinte. Muito bem. Inicia-se o capítulo 7, capítulo no qual nós vamos estudar as funções da linguagem microC. Vou falar das funções mais importantes e vou pedir ao leitor que, em seguida, leia atentamente esse capítulo, de forma a ver as outras funções que essa linguagem disponibiliza. Aqui não são apresentadas todas as funções, pois são várias. É importante que o leitor vá ao help do compilador para ver essas funções. Para isso, basta pressionar o F1 ou ir no menu help, tá? Para observar todas as funções que o microC disponibiliza. Então, vamos aqui, por exemplo, ver uma função da biblioteca ABS. A biblioteca matemática. A função ABS é uma função que retorna o valor absoluto de uma variável. O que é valor absoluto? O valor absoluto nada mais é que um valor positivo, é o módulo da variável. Olha aqui um exemplo. Ó. Int com sinal, vírgula sem sinal. Duas variáveis do tipo inteira. Tá? Uma chamada com sinal, outra sem sinal. Com sinal é atribuído o valor menos 500. E sem sinal recebe o ABS de com sinal. Qual o valor que vai estar em sem sinal? Vai ser 500. O valor absoluto sempre é um valor positivo, tá? Temos aqui a função seno, arcosseno e seno hiperbólico também. Cosseno, arcosseno e cosseno hiperbólico são funções disponíveis no nosso microC. Tangente, arcotangente e tangente hiperbólico. Então, são outras funções que o microC disponibiliza em sua biblioteca. Função exponencial, função logarítmica, a função logarítmica base da 10, função potência, função raiz quadrada. E entramos na parte referente à manipulação de caracteres. Vou apresentar uma função para vocês importante, que é a toLower. O que faz essa função? Ela converte um caractere em seu correspondente minúsculo. Observe. Temos aqui um exemplo. Vamos ver pelo exemplo. char retorno dado igual a retorno igual a toLower dado. Ou seja, toLower ele pega o conteúdo de uma variável. Se for maiúscula, ele transforma em minúscula. E se for minúscula, ele mantém em minúscula. Tá? Aqui temos um exemplo demonstrando o uso dessa variável, dessa função toLower. Da mesma forma que temos o toLower, temos o toUpper, que faz o inverso, maiúsculo. Tá? O strlen retorna o número de caracteres presentes em uma variável. Tá? strcpy faz uma cópia de string. Olha aqui um exemplo. Declaramos a variável dado, com 5 caracteres, e fizemos strcpy dado cernTech. Copiamos o conteúdo do cernTech para a variável dado, usando strcpy, que é o quê? String copy. strcpy quer dizer isso, string copy, é copiar string. Vamos agora para o item 7.3, ver as bibliotecas de atraso. O que faz a função delay_s? Ela guarda n microsegundos. Olha aqui um exemplo. Delay_s 1. O que está fazendo aqui? Está guardando 1 microsegundo. Da mesma forma que tem o delay_s, nós temos o delay_ms, que aguarda n milissegundos. Olha o exemplo. Void main, abre chaves, delay_ms 1. Aguarda 1 milissegundo. Tá? Então essa é uma biblioteca de atraso do nosso microC. Vamos agora para o próximo capítulo. É importante que o leitor reveja tudo que foi passado. Não ficando nenhuma dúvida das funções apresentadas. Sabendo o leitor que tem outras funções a serem vistas. Você pode ver indo ao help do compilador. Então peço que releiam tudo que foi apresentado, de forma a continuarmos o nosso estudo. Muito bem, continuando o curso, vamos agora para o capítulo 8, acionando uma saída. É o nosso primeiro experimento prático, no qual nós vamos fazer o experimento no microC para ver funcionando na placa didática. Este primeiro exemplo irá explorar os recursos de I/O do AT89S52 na placa didática 8051 Lab.
A ideia será acender um LED conectado ao P02. Ao todo, neste microcontrolador, temos 4 ports, que são os ports P0, P1, P2 e P3. Cada um desses ports são acessados por registradores do mesmo nome. Observe abaixo. Temos aqui o porte P0, o porte P1, o porte P2 e o porte P3. Cada um dos bits do byte permite com que determinado pino seja acessado pelo microcontrolador. Se, por exemplo, formos acessar o pino P02, devemos acessar o bit 2 do registrador P0, onde neste momento temos acesso a esse pino. Ou seja, se a gente acessar o pino 2 do porte P0, a gente tem que ir no bit P02. Se a gente acessar o bit 1 do porte P1, a gente tem que ir no P11. E assim sucessivamente, tá? Aqui embaixo nós temos o esquema elétrico da placa didática. Veja que temos aqui a conexão do GND no pino 20, o pino 45 volts e o LED conectado ao pino P02 e o cristal no pino 18 e 19. Esse é o esquema básico, tá? E o código? Começa nosso código, void main, P02 igual a 0. Veja só isso. É bem simples o código, tá? A gente nada mais faz que botar o P02 igual a 0. Fazendo assim, a saída fica a nível baixo ligando o LED. Aqui temos um desafio para você fazer. Através do exemplo apresentado, faça com que outros LEDs da placa didática sejam acionados. Então tente fazer esse experimento agora, antes de passar para o próximo capítulo. Muito bem, agora estamos no capítulo 9, no segundo exemplo. Agora nós vamos aprender a fazer um experimento chamado botão e LED. Esse experimento é muito interessante, em que o LED irá acender conforme pressionar o botão. Vamos ver. Este exemplo será uma melhoria do anterior, onde um LED representará o estado de um botão conectado a um dos pinos do microcontrolador. Toda vez que o botão for pressionado, um LED conectado a um dos portos do microcontrolador acenderá. Note no programa apresentado logo abaixo que boa parte da estrutura apresentada no exemplo do capítulo 8 se manteve. Além disso, no loop principal do programa, fica-se constantemente lendo se o estado do botão P32, e caso o mesmo fique em nível lógico baixo, o botão é ativo em nível lógico baixo, o LED conectado a um dos pinos do microcontrolador é acionado. Caso o mesmo não esteja pressionado, este permanece desligado. Observe aqui o esquema elétrico. Temos um LED conectado ao pino P02, da mesma forma que o exemplo anterior. E um botão ligado ao pino P32. Quando o botão está solto, tem um nível alto presente nesse pino. Quando pressiona o botão, fica nível baixo. Vamos ver agora o fluxograma. Início, configurações iniciais dos I/Os. Pergunta, botão pressionado? Sim, liga o LED. Não, apaga o LED e fica constantemente em loop. Esse é o nosso fluxograma. Vejamos agora o código. Começa aqui com um comentário e vai aqui para um define. Temos define botão, P32, define LED, P02. Entramos no bloco main, em que temos um loop while 1, fazendo com que fique preso, fique sendo executada constantemente essa rotina. A pergunta é, if botão igual a 1, a gente faz LED igual a 1, ou seja, LED apagado. Se não, a gente faz LED igual a 0, acende o LED. Lembre que quando está em nível 0, o LED acende, quando está em nível alto, o LED apaga. Aqui tem um desafio para você fazer. O desafio é inverter o estado do LED, implementar a mesma lógica para os outros LEDs e botões da placa, e implementar uma lógica AND em dois botões, onde acende será um LED, ou seja, o LED somente acenderá caso os dois botões sejam pressionados. Muito bem, podem fazer agora esses desafios, leiam o que foi apresentado, de forma a ficar bem claro, de forma que possamos ir para o próximo capítulo. Muito bem, estamos agora no capítulo 10. Nesse capítulo nós vamos fazer um pisca-pisca. Neste exemplo, iremos explorar as funções de delay da linguagem para fazer um pisca-pisca. A ideia será oscilar continuamente um LED conectado a um dos pinos do microcontrolador, e para isso faremos uso da função delay_ms, que faz com que o programa pare em determinado tempo em milissegundos. Vamos ver aqui o esquema elétrico. A ideia agora é fazer um pisca-pisca usando as funções delay que nós já vimos já no decorrer do curso. Vamos ficar oscilando constantemente esse LED. Vamos ver aqui como foi organizado o fluxograma. Início, configurações iniciais e declarações de I/O. Delay, acende o LED. Delay, apaga o LED. Fica em loop, fazendo isso constantemente. Entramos aqui na parte de código. Na primeira parte temos a definição do LED no pino P02. E entramos finalmente no bloco main, no bloco while 1. Primeira coisa que fazemos, liga LED, fazendo LED igual a 0. Estamos ligando o LED. Delay underscore ms 200. Aguardamos 200 milissegundos. LED igual a 1. Desliga o LED e delay underscore ms 200. Ou seja, fazendo isso continuamente, nós vamos ficar piscando o LED conectado na saída do microcontrolador. Então faça esse experimento agora e veja ele funcionando na prática. E tem alguns desafios para você fazer aqui. Vamos ver. Altere a frequência de situação do sistema, ou seja, alterar o tempo para alterar a frequência. Faça leitura no botão e caso o meio esteja pressionado, faça com que o LED oscile a 1 Hz. Caso esteja solto, oscile a 5 Hz. Então esses são os desafios apresentados e o código. Faça então esses desafios, teste esses experimentos, para ficar bem claro, de forma que possamos ir para o próximo capítulo e continuar o estudo.
Muito bem, estamos agora no capítulo 11. Nesse capítulo nós vamos fazer um sequencial de LEDs com o micro C e o microcontrolador. Neste exemplo, iremos implementar um pequeno sequencial de LEDs com o microcontrolador. Haverá 3 LEDs que serão controlados pelo microcontrolador, permitindo ligar e desligar os mesmos. Vamos ver aqui o esquema elétrico, pessoal. São 3 LEDs conectados no pino P00, P01 e P02. A parte de clock e alimentação. Aqui o código, vamos ver. Primeiramente no define, 3 definições, LED 1, LED 2 e LED 3, no pino P0, P1 e P2. E entramos no bloco main. O que fazemos aqui? LED 1 igual a 0, ou seja, a gente liga o LED 1 e deixa o LED 2 e 3 apagados, e aguarda 500 milissegundos. Depois, LED 1 igual a 1, a gente faz o quê? A gente desliga o LED 1, liga o LED 2 e apaga o LED 3, daí 500 milissegundos. Mesma coisa para o LED 3. Veja que está tudo preso no loop while, de forma a fazer um sequencial de LEDs. Agora tem um desafio para você fazer. Alterar a frequência do sequencial de LED e com os 3 botões da placa faça com que cada um tenha uma frequência diferente para o sequencial de LED. Esses são os 2 desafios propostos. Peço ao leitor que faça isso agora, de forma a podermos ir para o próximo capítulo. Vamos iniciar agora o capítulo 12. Nesse capítulo nós vamos estudar o display LCD. Neste capítulo aprenderemos a comunicar com um display do tipo LCD. A ideia será apresentar um texto nesse tipo de display. Um display do tipo LCD comumente é composto de 8 linhas de dados, 3 de controle, 1 de contraste e 2 de orientação. Neste exemplo, utilizaremos 4 linhas de dados, 2 de controle, 1 de contraste e 2 de orientação. Comumente, ao ligarmos um display, existe uma rotina chamada de inicialização, que tem a função de fazer as configurações iniciais neste dispositivo para iniciar o seu funcionamento. Após este passo, podemos escrever qualquer caractere do mesmo, pois cada posição do display é acessada através de um endereço, que é referente à sua linha e coluna. Então vamos ver aqui o esquema elétrico. Temos aqui nosso microcontrolador com clock, alimentação, e a ligação dele com o LCD, tá? E aqui embaixo o código apresentado. Veja que é muito simples. É só você definir em que pino está conectado o RS, o EN e os pinos de dados D7 e D0, seguindo o esquema elétrico. Seguindo o esquema elétrico, você vai só definir quais pinos o LCD está conectado e vai entrar no bloco main. Chega aqui, você vai fazer P1 igual a 0 para desabilitar o display gráfico. Vai fazer delete com AMS, é um tempo de start para inicializar o LCD. LCD init para inicializar o LCD. E LCD out 1,1 mostra um texto a partir da primeira linha, primeira coluna, que nesse caso aqui foi CERN Tecnologia. Veja que é bem simples o código, tá? Feito isso, tem alguns desafios para você fazer. Mostrar outras mensagens para LCD. E façam que o display mostre o estado do botão, ou seja, em caso do botão pressionado, mostre BT on, em caso do botão solto, mostre BT off. Esse então foi o experimento LCD. Peço ao leitor que refaça ele na placa didática, de forma a ficar bem claro, e faça os desafios, de forma a podermos ir agora para o próximo capítulo. Muito bem, vamos iniciar agora mais um capítulo, é o capítulo 13, em que nós vamos estudar o teclado matricial. Veremos agora como controlar um teclado matricial no qual está disponível na placa 8051 LAP. Este teclado foi configurado da seguinte forma. Você vai notar que na placa didática tem um conjunto de teclas de 3 linhas por 4 colunas, que está disposto da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, corrige 0 e Enter. Essa foi uma configuração feita para a gente poder programar esse display, esse teclado. Observe que este teclado é composto de 4 linhas e 3 colunas. A técnica para se fazer varredor de teclas consiste em um dado momento deixar somente uma linha habilitada e, desta forma, ler o valor presente na coluna. Caso o valor na coluna daquele momento em que a linha estiver ativa ou ativa em 0, sabe-se desta forma que aquela tecla está pressionada. Caso a coluna naquele momento esteja em nível alto, a tecla estará, neste caso, solta. Esta varredura é feita em todas as linhas e colunas e, desta forma, o software sabe perfeitamente qual tecla está pressionada. A grande vantagem em se utilizar esse tipo de tecnologia consiste no fato de que, com poucas linhas, podemos ter mais entradas para o sistema. Observe que temos 12 teclas, e se fôssemos trabalhar da maneira tradicional, em que há um pino por tecla, estaríamos utilizando 12 pinos de I/O do microcontrolador. Porém, com a varredura de teclas, somente estaremos usando 7 linhas, sendo 4 para linhas e do teclado matricial e 3 para as colunas. O exemplo proposto irá apresentar no display LCD a tecla está pressionada, permitindo dessa forma a observação do experimento. Vamos lá. Começa com a definição das saídas, tá? Temos aqui os pinos da LCD, o pino RS até o pino D0, os pinos das linhas, tá? E os pinos das colunas, tá? E aqui a prototipagem das funções. Entramos no bloco main. Mesmo processo que foi apresentado no exemplo anterior para o LCD.
Entramos aqui no loop while 1. O que é feito aqui? Chama a função cell_1. O que faz a função cell_1? Ela está logo aqui embaixo. Ó. Ela seleciona a linha 1 e deixa o restante não selecionada. A mesma ideia é válida para as outras funções. Ó. A cell_2 habilita a linha 2 e deixa o restante das linhas desabilitadas. A cell_3, mesma coisa, assim como a cell_4. Deixa a linha 4 ativa e o restante das linhas não ativa. O ativo aqui no caso é nível 0, tá? Depois verifica o estado da coluna 1. Se tiver em 0, mostra uma mensagem no display, que é o quê? Na linha 1, coluna 8, o caractere 1. Se a coluna 2 estiver pressionada, mostra na linha 1, coluna 8, o 2. Se a coluna 3 estiver em 0, ou seja, pressionada aquela tecla, mostra na linha 1, coluna 8, o 3. Agora, chegando aqui, ó, chama-se a linha 2. Mesmo processo, 4, 5, 6. Cell linha 3, 7, 8, 9. Cell linha 4, corrige 0 e Enter. Seguindo a mesma regra que nós adotamos aqui no início do experimento para esse teclado matricial. Teste então esse experimento agora na placa didática, veja ele funcionando. Em caso de dúvida, reveja a apostila e o vídeo-aula, de forma a prosseguir com os estudos. Tá? Muito bem, pessoal. Aqui na página 56, você encontrar o apêndice da apostila. O apêndice, na página 56, tem a tabela ASCII completa para você poder ver como é que ela funciona, os códigos em hexadecimal e etc. Seguindo, nós encontramos o apêndice 2, na página 57, até o fim da apostila. Aqui você vai encontrar o esquema elétrico completo da placa didática, onde você vai poder ver como é que funciona cada circuito presente na mesma. Muito bem, pessoal, chega ao término do nosso curso. Espero que todos tenham aprendido bastante. Em caso de dúvida, fique à vontade de contactar por e-mail de suporte, tá? Da Serra Tecnologia, que é fornecido no início da videoaula. E tentem refazer os exercícios apresentados, fazer os exercícios, fazer a prática de laboratório, de forma a ficar bem claro tudo que foi comentado. Em caso de dúvidas, fique à vontade de contactar pelo nosso e-mail de suporte. Para mim foi um prazer imenso tê-lo durante esse intervalo de tempo no estudo do microcontroller 8051 para programação em C usando micro C. Espero vê-los em breve.